O poço de mina no deserto de Mojave aconteceu há menos de um mês. Estou no último ano do ensino médio, preso numa cidade pequena onde o tédio reina. Não há muito para fazer, mas meus amigos e eu encontramos nossa adrenalina na exploração urbana. Caçávamos prédios abandonados, túneis esquecidos, shoppings falidos, qualquer lugar que parecesse sussurrar histórias perdidas. Escalávamos cercas quebradas, tirávamos fotos, às vezes subíamos escondidos até os telhados ou descíamos a porões escuros. Não era sobre vandalismo, era sobre sentir algo vivo, algo que fizesse o coração disparar. Entre nós, Lucas era o cara que desenterrava os lugares mais sinistros. Silencioso, com um ar meio misterioso, ele aparecia com dicas que ninguém entendia de onde vinham. Na metade das vezes, eu nem perguntava como ele achava aqueles lugares. Um dia, ele jogou no grupo uma captura de tela de uma conta esquisita no Instagram. Poucos seguidores, fotos embaçadas, comentários cheios de emojis assustadores, como olhos e caveiras. A legenda dizia: dezenas de minas abandonadas no deserto, se você souber onde procurar. Lucas contou que trocou mensagens com o dono da conta, que passou coordenadas vagas. Foi o bastante para ele ficar obcecado. Temos que ir, insistiu com aquele brilho nos olhos. Naquele sábado, peguei meu jipe perfeito para rodar no deserto. E fomos. Eu, Lucas e Pedro. Sem endereço certo, só um ponto no mapa, perdido no meio do nada. O deserto era um vazio infinito. O sol queimando tudo, o vento jogando areia contra o para-brisa. Saímos da estrada principal há quase 1 hora, e o caminho de terra mal parecia uma trilha. Dirigimos por um tempo que pareceu eterno, sem placas, sem casas, sem nada além de rochas e silêncio. Eu checava o celular, mesmo sabendo que não tinha sinal. Pedro, no banco de trás, já estava perdendo a paciência. Isso é perda de tempo, Lucas. Você caiu numa conta falsa, reclamou bufando. Mas Lucas, teimoso como sempre, mandou seguir. Confia, tá pertinho, disse olhando o mapa offline. Quando já pensávamos em desistir, Pedro apontou algo à direita. Olha lá! A princípio, era só mais pedra e areia, mas ao nos aproximarmos, vimos uma estrutura de madeira meio desmoronada, cravada numa encosta. Um buraco escuro espiava por trás das vigas tortas. Não era grande, mas era feito pelo homem. Uma mina abandonada. Lucas marcou o ponto no mapa e olhou para Pedro com um sorrisinho. Eu disse. Pedro revirou os olhos. Sorte sua. Mas até eu senti um arrepio. Como achamos isso no meio do nada? Estacionei o jipe a poucos metros, num trecho plano. Descemos, o calor do deserto grudando a camiseta na pele. Nos equipamos com lanternas e máscaras que Lucas trouxe. Ele sempre pensava em tudo. Pro pó, explicou, entregando uma para cada. Caminhamos até a entrada. O vento uivando baixo, como se avisasse para voltar. A entrada da mina era pior de perto. Madeira podre, o buraco engolindo a luz. Lucas pegou uma pedra e jogou lá dentro. O eco veio 3 vezes, profundo, antes do silêncio. Se cairmos, morremos, ele disse, meio sério, meio rindo. Então não cai, retrucou Pedro. Descemos com cuidado. O túnel inclinava num ângulo forte, mas não era vertical. O chão, solto, rangia sob nossos pés e pedras rolavam. Vigas antigas sustentavam as paredes, surpreendentemente firmes, mas o ar ficava mais frio a cada passo. O silêncio era pesado, como se a mina prendesse o som. Não víamos mais a luz da entrada, só escuridão à frente, quebrada pelas nossas lanternas. Chegamos ao fundo, onde o túnel se abria em várias direções. Trilhos enferrujados cortavam o chão, cobertos de poeira. Havia restos de madeira e metal espalhados, talvez de velhas ferramentas ou carrinhos. O ar tinha um cheiro fétido, podre, que grudava na garganta. As máscaras salvaram. Que lugar sinistro, murmurei. Lucas assentiu, mas não disse nada. Escolhemos um túnel e seguimos, o eco dos nossos passos reverberando. Não falávamos muito. Não estávamos atrás de algo específico, só explorando.
O lugar parecia vazio, como se tudo de valor tivesse sido levado há séculos. Mas então ouvimos um som fraco vindo do fundo do túnel, algo sendo arrastado. Parei, o coração disparando. Olhei para Lucas, que também congelou. "Você ouviu?" sussurrei. Ele fez que sim. Pedro sinalizou para apagar as lanternas. Ficamos na escuridão total, o silêncio agora cortado por aquele som. Uma raspagem lenta, como metal ou madeira arranhando pedra. Estava mais perto. O que era aquilo? Ficamos parados, talvez por 30 segundos, talvez um minuto. O tempo se arrastava. A raspagem continuava cada vez mais alta, o eco tornando impossível dizer quão perto estava. Não parecia ao lado, mas isso não diminuía o terror. De repente, Pedro ligou a lanterna por acidente. A luz piscou e apagou. "Porra, Pedro!" sibilei. Ele murmurou um pedido de desculpas. A raspagem parou. Silêncio total. Então, um estrondo metálico explodiu no túnel como se algo pesado tivesse caído. E veio o pior, um urro sobrenatural que não parecia humano, um som que cortou a alma, ecoando nas paredes. "Corre!" gritou Lucas. Disparamos. Nunca corri tão rápido na vida. Passos ecoavam atrás de mim. Ou era meu pânico? O ar gelado queimava os pulmões e o escuro parecia vivo, nos engolindo. Tropecei, meu tênis saiu, mas não parei. A dor no pé descalço era insuportável, madeira e pedra cravando a cada passo. Lucas e Pedro já subiam a rampa à frente. Joguei-me atrás, o corpo tremendo de adrenalina. Cada degrau era uma agonia, como se o chão quisesse me puxar de volta. Cheguei à superfície quase desmaiando, o pé sangrando, destruído. Lucas e Pedro me arrastaram até o jipe, a areia quente grudando na pele. Pedro pulou no volante, acelerando antes que eu fechasse a porta. O motor rugiu e o deserto virou um borrão. Não olhamos para trás. Será que algo nos seguia? No hospital, precisei de vacina antitetânica. Meu pé, cheio de lascas, era uma bagunça. Demorei dias para andar direito. O silêncio no carro até lá dizia tudo. Estávamos em choque, processando o terror. Dias depois, Pedro confessou que perdeu a carteira perto da mina, provavelmente enquanto me ajudava. "Vamos voltar só até a entrada", insistiu. Relutantes, fomos com Lucas usando o mapa. A carteira não estava lá, mas encontramos meu tênis, a poucos metros da entrada. Peguei com as mãos trêmulas. Estava rasgado, com marcas de dentes. Não de animal, mas de algo errado. Partes faltavam, como se tivessem sido arrancadas. Não ficamos para investigar. Ninguém explica o que aconteceu. Um morador de rua? Impossível. Não havia comida lá. Como sobreviveria? Lucas tentou contato com a conta do Instagram. Silêncio. Aquela mina assombrada guarda um segredo, uma entidade assustadora que não quer ser vista. Até hoje, o urro ecoa na minha cabeça. Nunca mais volto ao deserto. E você, teria coragem de explorar um lugar assim? História 2. A barraca em chamas sob o céu do deserto. Sempre fui um cara do tipo aventureiro. Sempre amei atividades ao ar livre, e minhas férias ideais envolvem acampar ou pescar, não alguma excursão extravagante para algum resort ou algo do tipo. Minha namorada, com quem estou há 6 meses, compartilha meu amor pela natureza. Essa é provavelmente uma das principais razões pelas quais começamos a namorar, para ser honesto. Há algumas semanas, Ana e eu decidimos fazer algo um pouco diferente. Dirigimos até o deserto para acampar por alguns dias. Ambos já tínhamos explorado florestas, montanhas, lagos e tudo mais, mas nenhum de nós realmente tinha experimentado o tipo de isolamento aberto, silencioso e seco que o deserto oferecia. Parecia algo que tínhamos que tentar pelo menos uma vez. Uma das principais razões pelas quais escolhemos o deserto foi a observação de estrelas. Isso é algo que ambos amamos, provavelmente mais do que qualquer outra coisa. Mesmo quando começamos a namorar, costumávamos dirigir para fora da cidade apenas para deitar no capô da caminhonete e observar as estrelas. Então,
Quando lemos que este local era distante de qualquer, como a meta era fugir de centros urbanos e da poluição luminosa, a decisão estava praticamente tomada. Encontrei um local na internet que supostamente era isolado, mas legalizado para acampamento. Sem nenhuma comodidade, apenas terra à vista, alguns círculos de pedras para fogueiras e um céu estrelado, parecia perfeito. Preparamos a caminhonete com nossos equipamentos e encaramos a viagem de 3 horas logo na manhã de sexta-feira. A última hora, mais ou menos, foi por uma estrada de terra que parecia interminável. Não havia uma casa ou qualquer sinal de vida humana à vista. Honestamente, essa era metade da atração. Quando finalmente encontramos o local de acampamento, já era final de tarde. O lugar estava completamente deserto, exatamente como eu esperava. As primeiras 2 noites foram exatamente o que queríamos. Dias quentes, noites frescas, céu limpo. Sentávamos perto do fogo com alguns drinks, passávamos um baseado de um para o outro e conversávamos sobre besteiras ou simplesmente deitávamos e contemplávamos o céu. Não ter horários ou distrações era realmente revigorante. E sim, também nos divertíamos um pouco na barraca. Isso fazia parte da diversão. Era bom estar desconectado. No entanto, em ambas as noites, ouvimos algo estranho, não perto, mas em algum lugar distante. Era um som grave e prolongado, como um uivo ou um gemido. Não soava como uma pessoa, mas como um animal. Na primeira noite, nós duas paramos por um instante quando ouvimos. Ana olhou para mim como quem pergunta: "Você ouviu isso também?" E eu balancei a cabeça afirmativamente, mas acabamos rindo da situação. Eu disse que provavelmente era um coiote ou um leão da montanha ou algo assim. E ela concordou. A mesma coisa aconteceu na segunda noite, quase no mesmo horário. Atribuímos o som à vida selvagem do deserto. Afinal, há todo tipo de coisa por aqui que não estamos acostumados a ouvir. Era perturbador, com certeza, mas não íamos deixar que isso arruinasse a viagem. Na terceira noite, acordei com o som de passos do lado de fora da barraca. Era suave no começo, apenas alguns estalos fracos, como se alguém estivesse caminhando lentamente sobre terra seca. Prendi a respiração e escutei. Não era um animal, era muito constante e lento. Não me movi, queria pegar a lanterna, acordar a Ana e dizer algo, mas não consegui. Estava paralisada. Meu coração estava disparado e todos os músculos do meu corpo pareciam travados. Os passos não deram a volta na barraca, eles simplesmente pararam a poucos metros e por um longo tempo não houve nada além de silêncio. Fiquei encarando o teto da barraca quase sem piscar, esperando para ouvir mais alguma coisa. Mas quem quer que fosse, ou o que quer que fosse, não fez outro som. Esperei ali por um tempo que pareceu uma eternidade, rezando para que fossem embora. Mas então, do nada, ouvi um estalo, aquele som nítido e inconfundível de um isqueiro. Um pequeno brilho alaranjado apareceu através do tecido da barraca, talvez na altura da cintura, a poucos metros de distância para o lado. Quem quer que estivesse lá fora segurou a chama firme por alguns segundos e então começou a agitá-la lentamente. Não me movi. Apenas fiquei olhando para ela, tentando não fazer barulho. E então, a chama ficou maior, muito maior. Passou de um brilho fraco para uma luz forte, como se tivessem acendido algo, uma tocha talvez. Então, sem aviso, a pessoa derrubou o que quer que estivesse segurando. Ouvi o objeto cair na terra com um baque surdo, e 1 segundo depois, a barraca inteira se iluminou. O calor surgiu de maneira repentina, muito mais rápido do que eu havia antecipado, e em questão de segundos, as chamas começaram a se alastrar. Esse evento foi o que me despertou do meu torpor. Acordei Ana, que de imediato compreendeu a gravidade da situação. Agimos de forma apressada, sem tempo para ponderações. Iniciamos o arremesso de nossos pertences para fora da barraca, jogando-os diretamente no chão. Não tenho certeza se conseguimos retirar tudo.
Saímos correndo da barraca enquanto o fogo se propagava. Ana, em um ato impulsivo, pegou um de nossos galões de água e despejou-o sobre as chamas, enquanto eu tentava apagar a pontapés qualquer foco de incêndio que surgisse. Eventualmente, conseguimos controlar a situação. Metade da barraca estava completamente destruída. Empunhei a lanterna e comecei a vasculhar a área ao redor da barraca, na esperança de encontrar a pessoa que havia tentado nos matar. No entanto, não havia ninguém visível, pelo menos não alguém que eu pudesse detectar. Ana começou a juntar nossos pertences e eu prontamente a acompanhei. Iniciamos uma caminhada em ritmo acelerado, tentando seguir o que acreditávamos ser a direção do carro. A ausência de pontos de referência e a escuridão da noite tornavam nossa orientação praticamente um palpite. Após alguns minutos, ficou evidente que havíamos nos perdido em algum momento. Cerca de 10 minutos de caminhada, ouvi novamente aquele mesmo grito distante que havíamos escutado nas 2 noites anteriores. Contudo, desta vez, ele não cessou. Continuava incessante, como se um animal estivesse sofrendo uma dor constante. Em seguida, outro grito surgiu de outro local, e depois mais um. Todos pareciam vir de trás de nós, e ficou claro que havia múltiplas criaturas lá fora. Optei por não dizer nada. Apenas segurei o braço de Ana e aumentei o ritmo da nossa marcha. Por uma incrível sorte, encontramos o carro. Praticamente arremessamos todos os nossos pertences para dentro e saí em disparada o mais rápido que pude. No entanto, não podia acelerar demais, pois a estrada era irregular e sem nenhuma iluminação além dos faróis altos, cada depressão e curva pareciam nos ameaçar com um capotamento. Após o que pareceu uma eternidade, finalmente alcançamos uma rodovia principal. Não parei de acelerar até avistar outros veículos. Ana estava se mantendo firme, mas percebia que ela estava contendo as lágrimas, e eu não estava sendo muito eficiente em consolá-la. Entramos em contato com a polícia para relatar tudo o que havia ocorrido. O que não sai da minha cabeça é que, se eu não tivesse um sono tão leve, minha namorada e eu poderíamos ter sido assassinadas naquela noite no meio do deserto. História 3. Segredo sombrio da minha mãe. Mistério sobrenatural no deserto. Sempre carreguei uma inquietação sobre o passado da minha mãe. Desconfiança talvez não seja o termo exato, mas é o que melhor descreve essa sensação que me acompanha. Ela nasceu no México, cresceu numa cidade fronteiriça no norte, perto da divisa com o Texas, um lugar com fama pesada, conhecido pela violência e pelo caos das fronteiras. Ainda jovem, mudou-se sozinha para os Estados Unidos para cursar a universidade. Depois, encontrou trabalho, conheceu meu pai e construiu uma vida aqui. Essa é a versão oficial a que ela conta. Mas o que veio antes? Isso ela esconde como se fosse um segredo sombrio, algo que não quer que ninguém toque. Não sei muito sobre a vida dela no México, e cada vez mais acho que isso não é por acaso. Minha mãe tem uma habilidade quase sobrenatural de desviar de perguntas sobre seu passado. Qualquer tentativa de cavar mais fundo é interrompida por uma piada, uma mudança de assunto ou um olhar que corta como faca. Quando eu era criança, meu pai explicava que era algum trauma de infância, algo que devíamos deixar quieto. Eu acreditava, claro, porque não acreditaria. Mas à medida que cresci, essa explicação começou a parecer frágil. Minha curiosidade virou uma obsessão silenciosa e comecei a perceber o quanto ela era boa em manter esse véu de mistério. O que sei vem de fragmentos, pedaços soltos que ela deixou escapar em reuniões familiares ou conversas casuais. Cresceu numa cidade bruta, onde a lei nem sempre mandava. Sobre os pais, ela contava uma piada que na época eu achava só engraçada. Do lado do meu pai, políticos, do lado da minha mãe, criminosos, e eu nunca sei quem é quem. Ela ria e todos riam junto. Mas com o tempo comecei a me perguntar, e se não fosse só uma piada? E se tivesse um fundo de verdade?
Ela mencionava o pai, que trabalhava para o governo de algum jeito. Nunca ficou claro como. A mãe, nenhuma palavra. Era como se ela nunca tivesse existido. A única pista concreta que tenho é um nome: Rafael. Não vou revelar o nome todo, mas era ele, uma sombra do passado que ainda ecoa. Lembro de uma noite, quando eu tinha uns 10 ou 11 anos. Acordei de madrugada para ir ao banheiro. Passando pela sala, ouvi minha mãe falando baixo ao telefone. Não entendia espanhol, mas o nome Rafael se repetia, como se ela estivesse falando sobre ele, não com ele. A casa estava mergulhada na escuridão, e meu medo infantil do escuro me fez acender a luz. Ela não gritou, não se assustou. Era como se soubesse que eu estava ali. Desligou o telefone na hora e me lançou um olhar que nunca esqueci. Frio, quase vazio, como se eu tivesse invadido um território proibido. Volta para a cama, disse, com uma voz que não deixava espaço para discussão. Corri para o quarto, o coração disparado. Esse momento ficou gravado na minha memória. Uma piada, um pai vago e Rafael. Esse era o resumo do passado assombrado da minha mãe. O que aconteceu há quase um ano mudou tudo. Moro no Arizona desde que nasci. Faltava um ano para me formar na faculdade e eu dirigia pelo deserto para encontrar um amigo da época da universidade. Era uma viagem longa, horas de estrada, sob um sol que parecia derreter o asfalto. O calor entrava pelo vidro e o ar-condicionado mal dava conta. Cansado de música e sem paciência para podcasts, decidi ligar para minha mãe. Somos apaixonados por futebol, então começamos a falar dos jogos da Liga dos Campeões, debatendo os confrontos com animação. Ela entende tanto de futebol que podemos passar horas nisso, rindo e discutindo como se fosse uma final. De repente, vi 2 caminhonetes bloqueando a estrada. Não parecia um acidente, algo estava errado. O coração acelerou e o suor escorreu pela testa, misturando calor e medo. Diminuí a velocidade hesitando. Minha mãe ainda estava na linha, mas eu não disse nada sobre o que via. Parei o carro, o motor ronronando baixo. Antes que pudesse decidir o que fazer, 3 homens pularam das caminhonetes, armas na mão. Um 4º carro surgiu atrás rápido, cortando qualquer chance de fuga. O som das botas na areia ecoava enquanto eles se aproximavam. Estava desarmado, preso. Minha única opção era obedecer. Um dos homens bateu na porta com a arma, gritando em espanhol. Saí com as mãos erguidas, o sol queimando minha nuca. Eles falavam rápido, ordens que eu não entendia. Ser mexicano-americano e não falar espanhol sempre foi uma vergonha para mim. Mas ali era um pesadelo. Eles pegaram meu celular, chaves, carteira, tudo. Eu via minha caminhonete ali, tão perto, mas tão inútil. Estava perdido, abandonado no meio do deserto, sem esperança. Será que era o fim? Então o inesperado. O cara que entrou na minha caminhonete parou, como se tivesse ouvido algo. A ligação com minha mãe ainda estava ativa. O motor ligado manteve o Bluetooth funcionando. Pela janela, vi ele hesitar, o dedo pairando sobre a tela, mas não desligou. Ele ouviu. Minha mãe estava falando com ele. Não sei como, mas ela o fez ouvir. Ele respondeu em espanhol, e juro com 90% de certeza que ouvi o nome Rafael. Era como se ela tivesse dito, e ele estivesse confirmando, repetindo o nome com cuidado, como se fosse uma chave. Quem era Rafael? Um criminoso? Um político? Um fantasma do passado? Os outros homens perceberam algo e deixaram de me vigiar. Aproximaram-se da caminhonete e o cara dentro abaixou o vidro. Ele me encarou falando com os outros. Seus olhos me avaliavam, como se procurassem algo. A conversa foi curta, mas pesada. Para meu choque, eles vieram até mim e devolveram tudo. Celular, chaves, carteira. Só levaram o dinheiro. Um deles sorriu, com um sotaque carregado. Taxa. Fez um gesto com a mão, quase zombando. Nunca fiquei tão aliviado por perder meu dinheiro. Subi na caminhonete, as mãos trêmulas, e vi os 3 carros, incluindo o que veio atrás, arrancarem em alta velocidade, sumindo no deserto. Tentei ver as placas, mas nenhum tinha.
O silêncio voltou, quebrado só pelo som do meu motor. Ainda em choque, liguei para minha mãe e exigi respostas. Ela disse que ameaçou chamar a polícia, que rastreava minha localização pelo celular. Uma mentira descarada. Insisti, quase gritando, mas ela não cedeu. Sua explicação era firme, mas falsa. Pedi que chamasse a polícia e ela disse que faria isso depois. Desligamos e dirigi o resto do caminho em silêncio, o peso do que aconteceu me sufocando. Tentei apagar essa experiência da mente, mas não dá. Cada dia cresce a certeza. Minha mãe tinha laços com um cartel mexicano na infância. Pior. Esses laços podem não ter acabado quando ela deixou o México. E se Rafael não for só um nome, mas algo que ainda a persegue, algo que a faz calar, ela sabe que não sou bobo, mas por quanto tempo vai sustentar essa farsa? Quero confrontá-la. Perguntar quem é Rafael, o que ela esconde. Mas o medo me trava. Que verdade sombria vou descobrir? Em que mundo perigoso posso estar entrando? Esse mistério sobrenatural me consome, como se o próprio deserto guardasse segredos que não quer revelar. E você, o que acha? Já sentiu um segredo sombrio na sua família? Conta nos comentários, curte, compartilha e se inscreve no canal para não perder nenhuma história de terror e mistério.